Muito bem, então nós vamos começar o nosso estudo bíblico no livro de Ester. Hoje, quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024, feriado da Consciência Negra. Ester é o 17º livro da Bíblia. Nós temos estudado aí capítulo por capítulo. Eu trouxe mais uma vez esse slide mostrando aí a cronologia do cativeiro, só para nos situar historicamente, para que nós entendamos aonde é que nós estamos. Lembrando aos irmãos que nós tivemos 3 cativeiros e também 3 retornos. O povo foi para o cativeiro em 3 ocasiões e eles voltaram do cativeiro também em 3 ocasiões. Esse slide mostra algumas datas, vocês estão vendo ali à direita de vocês. Nós estamos ali historicamente, cronologicamente falando, aonde está aquela setinha. No ano 536, aconteceu o primeiro retorno do cativeiro. O líder foi o governador Zorobabel. No ano 483, acontecem os fatos que estão narrados no livro de Ester. Então, entre o primeiro e o segundo retorno, acontece a história de Ester, ok? Então, repetindo, 536, o retorno de Zorobabel, o governador. 483, a história de Ester. O ano 483 corresponde ao 3º ano de governo do rei Assuero ou Xerxes. Depois, em 458, nós temos Esdras, o retorno de Esdras. Ele veio como sacerdote. 12 anos depois, 446 a.C., volta Neemias, o governador. Então, nós estamos ali naquela setinha. O ano 483 é o ano em que marca ou que data os fatos narrados no livro de Ester. Esboço de Ester. O livro está dividido em 4 partes. Primeira, a escolha de Ester como rainha, capítulos 1 e 2. Segunda, o plano de Amã para matar os judeus, capítulos 3 e 4. Terceira, o plano de Ester para salvar os judeus, capítulos 5 a 9. E quarta, a grandeza de Mordecai, capítulo 10. Então, vocês estão vendo ali que a terceira parte está em vermelho. Nós vamos começar a estudar a partir de hoje a terceira parte do livro. Amã fez um plano para matar os judeus, capítulos 3 e 4. Agora Ester faz um plano para salvar o seu povo, os judeus, capítulos 5 a 9. Muito bem. A minha proposta nessa noite é estudar 2 capítulos. Aliás, eu peço que os irmãos já abram a sua Bíblia, por favor, em Ester, capítulos 5 e 6. Ester, capítulos 5 e 6. O tema que eu dei para o estudo bíblico de hoje foi esse daí que vocês estão vendo, o banquete da rainha Ester. A gente vai ver os detalhes que estão envolvidos nestes 2 capítulos. Então, a história maior, capítulos 5 a 9, o plano de Ester para salvar os judeus. Hoje nós vamos começar a estudar o início desse plano. Esboço de Ester, capítulos 5 e 6. Os capítulos estão divididos em 2 partes. Primeira, o convite feito pela rainha, capítulo 5. E segunda, a humilhação vivida por Amã, ou Ramã, capítulo 6. Então, vamos ver aí por partes. Ester 5, o convite feito pela rainha. Nós vamos estudar então, vamos ver os detalhes desses 14 versículos do capítulo 5. Vamos lá. Primeira parte, a audiência não convocada, versículos 1 a 8. O que acontece é que Ester vai se apresentar diante do rei Assuero sem ser chamada, sem ser convocada. Ela
vai se apresentar diante do rei, isso pode dar um problema para ela. Isso pode custar a própria vida dela, porque ninguém poderia comparecer diante do rei sem ser avisado, sem que ele fosse avisado antecipadamente. Então é por isso que eu estou chamando de uma audiência não convocada. Ela comparece diante do rei, mas ela não foi convidada, não foi convocada, e isso poderia ter dado um problema para ela. Veja aí como começa então, capítulo 5, versículo 1. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Ester se apresenta diante do rei. Veja que o texto começa ao terceiro dia. Que descrição que é essa? Esse terceiro dia é uma alusão ao término do jejum que ela resolveu fazer. Veja aí no capítulo 4, versículos 15 e 16, ela resolve fazer um jejum, ela vai clamar a Deus para que ela pudesse comparecer diante do rei Assuero. Veja só, 4:15. Então, disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, a capital do império, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então veja, vamos convocar um jejum por 3 dias. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a direção de Deus. A gente já falou isso aqui, que alguns questionam a autenticidade, a canonicidade do livro, porque nos 10 capítulos não aparece o nome de Deus. Mas se ela faz essa proposta para jejuar, para orar, ela vai fazer isso para quem? Para Deus. Então está implícito a soberania e o controle de Deus aqui na história de Ester. Então observem que o capítulo 5 começa com essa descrição. Ao terceiro dia, logo, terminando o jejum de 3 dias e 3 noites, onde ninguém deveria comer, ela se apresenta. E veja que interessante, o versículo 1 diz que ela se aprontou, ela se arrumou, colocou os trajes reais, colocou a roupa de rainha, provavelmente a coroa na cabeça. E se você observar, a roupa que ela usa em 4:16 é diferente da roupa que ela usa em 5:1. Porque ao jejuar, o judeu tinha o costume de colocar pano de saco, cinza. O semblante da Ester em 4:16 é um. O semblante, ela não vai comparecer diante do rei Assuero, que domina 127 províncias, ela não vai comparecer com os mesmos trajes que ela estava usando em 4:16. Então, 4:16, humilhação. 5:1, o que nós temos é vestes reais, se prepara, se arruma, colocou um bom perfume lá da Boticário. Não, estou brincando, não tinha essas coisas na época aí, né? Colocou um perfume, provavelmente a coroa na cabeça, e comparece diante do rei, mesmo sem ser chamada. O final do capítulo 4, versículo 16, a expressão final, ela diz assim: se perecer, pereci. Talvez numa outra versão diga: se morrer, morri. O máximo que vai acontecer é eu morrer, porque era contra a lei. E isso aqui é estranho na nossa cabeça. A mulher, a Ester é a esposa do rei e não pode ver o rei. Tem que marcar audiência para falar com o marido. Isso é muito esquisito na nossa cultura. Muito bem, versículos 2 e 3. A pergunta do rei. 5:2. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei:
Que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então, a Ester aparece lá e o rei estende o cetro para ela. Isso é um sinal de favor, de bondade, de benevolência. Se o rei estendesse o cetro, significava que ela não iria morrer. Ela alcançou o favor do rei. Ester toca a ponta do cetro e está tudo resolvido. E o rei faz uma proposta aí, né, no versículo 3. O que é que você quer? Qual é o seu pedido? Até a metade do meu reino eu te darei. Puxa, o rei bom, generoso. É curioso que essa expressão, até a metade do meu reino eu te darei, ela, na verdade, ela não deve ser entendida literalmente. O rei não está prometendo dar 50% para ela. De 127 províncias, metade das províncias seria dela, metade dos bens seriam dela também. Isso era uma convenção real. Isso aponta para a generosidade do rei, mas isso não deve ser interpretado literalmente. Quer ver um exemplo? Lá no Novo Testamento, lá em Marcos capítulo 6, versículo 23, nós temos um exemplo disso. Lembra quando a filha de Herodias dançou lá perante o rei? Ele diz assim, bom, já que você dançou, era um aniversário lá, ele estava feliz, dia do aniversário, olha, já que você dançou, todo mundo se agradou, os convidados gostaram da sua dança, você pode pedir qualquer coisa até a metade do reino. É a mesma coisa, tanto aqui com Assuero, quanto com Herodes, lá em Marcos 6, 23, o que nós temos aqui é uma expressão da bondade e da generosidade real, que não deve ser entendido literalmente. E veja que no caso de Herodes, lá em Marcos 6, 23, é muito triste, porque a mulher poderia ter pedido algo muito precioso, um grande presente, mas o que ela pediu? A cabeça de João Batista num prato, infelizmente. A mãe foi lá e, olha, pede a cabeça num prato. Daqui a pouco o algoz foi, corta a cabeça e aí dá na mão da mãe. Eu faço o que com a cabeça? Um prato, uma cabeça? O que eu faço com isso? Então veja o tamanho da maldade humana. Você pode pedir até a metade do meu reino. Sigamos. Versículo 4. O convite de Ester. Respondeu Ester, se bem te parecer, venha o rei e Amã, hoje, ao banquete que eu preparei ao rei. Então ela convida o rei Assuero e Amã para um banquete. Versículos 5 e 6, novamente o rei vai perguntar a ela. 5:5, então disse o rei, fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Ester deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester havia preparado, disse o rei a Ester, no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja a metade do reino. Veja que ele não esqueceu disso, ele continua prometendo de forma generosa que dará a metade do seu reino. Nós já vimos que isso não é literal. Versículos 7 e 8, a resposta de Ester. Então respondeu Ester e disse, minha petição e desejo são o seguinte, se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Observem que você percebe na trama uma certa demora de Ester. Por que Ester está demorando tanto para falar o que ela tinha para falar? Não é essa a impressão que passa? Aliás, é curioso, a gente vai chegar lá no livro de Jó, quando o amigo mais novo de Jó vai falar, porque os 3 amigos mais velhos de Jó já cansaram de falar. Aliás, isso aqui é muito curioso. O Eliú, lá no final do livro, ele faz um negócio curioso.
O Eliú fala assim: eu fiquei calado até agora, porque eu sou mais novo. Eu respeitei as cãs, respeitei a idade de vocês. E o Eliú diz assim: se preparem que agora eu vou falar. E quando eu falar, considerando-se o dono da verdade. Aí, pasmem, o Eliú passa um capítulo para falar que vai falar. Gostaram dessa? É sério. Acho que é o capítulo 32, 33 de Jó. Ele passa um capítulo inteiro. Você fala, agora vai. Ele passa um capítulo para falar que vai falar. Não, fala logo. Para de enrolar. Desse jeito. O nome dele é Eliú. Ele vai falando, eu sou novo, então fiquei quieto, respeitei. Aí, quando é cansativo. Mas ele fala depois. Ele gasta um capítulo para falar que vai falar. A Esther parece que está demorando a falar, mas ela tem uma estratégia. Veja no versículo 8, ela diz: se achei favor. Lá anteriormente, o rei aponta o cetro para ela, mostrando favor. Aí ela, na verdade, ela está demorando a falar, porque ela diz assim: eu quero uma confirmação de que, na verdade, eu alcancei o favor. Eu quero, na verdade, não apenas a confirmação do cetro, porque o cetro aponta para o favor, mas se eu, de fato, achei favor diante do rei, então venham amanhã. Então, passaram o banquete todo, comeram, se deliciaram lá, teve a sobremesa, tal. Eu ia falar pudim, mas provavelmente não era pudim. Comeram tudo lá e eles conversam e ela diz assim: amanhã, no segundo banquete, eu conto o que eu quero. Isso me faz lembrar de um texto, lá eu coloquei ali, Eclesiastes 8, versículos 5 e 6, em que Salomão fala que o sábio sabe o tempo e a forma de falar. Na verdade, Esther está se preparando o terreno, amansando o coração de Assuero para falar um assunto muito importante. Observe que aqui tem uma lição importante para nós, né? Nós não devemos ser atabalhoados, apressados no falar. Não, comigo é assim. Eu não guardo, eu sou assim, eu sou sincero. Eu falo mesmo. Eu aprendi com o pastor o seguinte, né? Que sinceridade sem amor é falta de educação. Às vezes, sob a desculpa de que nós somos sinceros, nós somos, na verdade, mal educados, grosseiros. Sinceridade sem amor é falta de educação. Salomão diz, Eclesiastes 8, 5 e 6, que o coração do sábio sabe o tempo e a forma. Esther quer uma confirmação, se de fato o rei lhe está sendo favorável ou não. Muito bem. Segunda parte. O plano mau de Amã, o restante do capítulo 5, são capítulos curtos, dá para a gente falar com mais vagar aí, com mais calma. O plano mau de Amã, versículos 9 a 14. Veja só, nos versículos 9 a 13, nós vamos ver aí, irmãos, um misto de sentimento de Amã. Esse Amã mostra quem ele é, as palavras, as atitudes dele mostram claramente o seu caráter mau. Veja aí no versículo 9. Então saiu Amã naquele dia, o dia do banquete, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Sabe aquele tipo de gente que a alegria é bem breve, muito passageira? No versículo 9, Amã mostra o caráter dele com dois sentimentos completamente antagônicos. Ele sai do banquete feliz da vida, do banquete que ele participou com a rainha e com o Assuero. Ele está alegre, mas quando ele viu Mordecai, ele ficou furioso. Percebam que são sentimentos bem antagônicos, bem contrários.
alegria pelo banquete e fúria. Aliás, a Bíblia tem algumas palavras para raiva, né? Tem raiva, ira, cólera, ele está com fúria. 4 palavras para expressar um sentimento ruim. E Paulo vai falar lá em Efésios sobre a ira, né? O problema da ira, não se ponha o sol sobre a vossa ira, alguma coisa assim, ele diz lá em Efésios 5. Então ele está alegre, mas quando ele viu o Mordecai, que em algumas versões aparece aí, talvez na sua Bíblia, né, apareça Mardoqueu. Mardoqueu era o nome de uma divindade pagã. Mordecai e Mardoqueu eram nomes pagãos. Ele está alegre e furioso no mesmo versículo. Versículo 10. Ele se conteve. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Descobrimos aqui o nome da esposa dele, Zeres. E a gente vai ver no livro que eles tiveram bastante filhos. Tiveram quantos? Quantos filhos? Alguém lembra? Vanilde? Alguns, né? Alguns. Alguns. Eles tiveram 10 filhos. 10. Amã era casado com a Zeres. Essa Zeres também não era flor que se cheire, por assim dizer. Certo? Então, no versículo 10, ele se conteve. Ele viu Mordecai, ele está feliz da vida, mas o Mordecai não estava nem aí para ele. Nem aí. Lembrei até daquela música lá que, não sei se você, uma música de uma cantora chamada Luca. A música era assim, tô nem aí. Lembra dessa música? Meu Deus do céu, não saia da nossa. Tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não tô nem aí. A cantora, a teóloga Luca. Essa música foi sucesso em 2003. Jesus, não saía da nossa cabeça. Tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não tô nem aí. Era o Mordecai em relação ao Amã. Versículo 11. Agora, até o versículo 13, o Amã começa a contar sua riqueza, sua glória, sua fama. Veja como eu sou grande, veja como eu sou importante. Versículo 11. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos. Ele chama seus 10 filhos de multidão. E tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Ele começa, portanto, a falar de si mesmo, a gabar-se, vangloriar-se. Ele é um soberbo, um narcisista. Veja quantas glórias eu tenho, quantas riquezas, multidão de filhos. O rei não engrandeceu ninguém como eu. Eu sou o cara. Se ele conhecesse Roberto Carlos, ele cantaria diante do espelho, esse cara sou eu. Ele cantaria provavelmente. Versículo 12. Disse mais Amã, a própria rainha Ester, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, só eu. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Só eu fui convidado para esse banquete. O rei, a rainha e eu. Vejam como eu sou importante. Ele é um narcisista, na verdade. Versículo 13. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Irmãos, eu fiquei pensando, ao preparar esse estudo, nessa expressão, porém, tudo isto não me satisfaz. Vocês já pararam para pensar no tamanho da insatisfação do ser humano? Ele tem o que tem, ele tem glórias, riquezas, filhos, foi engrandecido, é um dos principais do reino, mas ele diz assim, eu ainda não estou satisfeito. Tem tudo que um ser humano aqui na terra poderia desejar, no entanto, isso eu não estou satisfeito, e uma pessoa só tira a alegria dele.
Eu preciso dar um jeito nesse homem. E veja, a tese dele, a percepção dele é: se eu matar Mordecai, eu vou ser feliz. É o que está nas entrelinhas. Eu tenho tudo isso, Zeres, 10 filhos, fama, glória, riqueza, tudo isso, mas eu não me satisfaço enquanto Mordecai estiver ali, sentado na porta do rei. Ele canta diariamente para mim: estou nem aí, estou nem aí. Não cantava essas coisas não, né? Isso não me satisfaz. Por que não satisfaz? Porque a felicidade não está nisso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3:11, Salomão disse que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E é só a eternidade que pode satisfazê-lo. Vamos ver, vale a pena a gente ler esse versículo. Por que ele não está satisfeito? Porque a felicidade não está nisso. A felicidade está em valores eternos. Veja só, Eclesiastes capítulo 3, ele acha que se matar o Mordecai, aí sim, aí ele vai ser feliz. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Também pôs a eternidade no coração. Não, seu Amã, não são glórias, não são riquezas, não é fama, é Deus, não é matando o Mordecai. Só a eternidade vai satisfazer o coração do homem. Versículo 14, para a gente fechar aqui. Oi. Deixa eu só passar o microfone para você aqui. Não querendo dar spoiler do próximo capítulo que o senhor vai tratar. Não dá um spoiler não, viu? Mas o alvo de Ramã certamente era dominar tudo. Ele sentia inveja provavelmente de Assuero. Porque quando ele é perguntado sobre de que forma alguém se sentiria honrado, o que ele pede para o rei, o que ele sugere, é aquilo que realmente ele queria. Toda a glória do rei para ele. As vestes reais, né, para andar no cavalo real. Exatamente, ele tinha essa ideia de dominação, né? Ele queria, eu lembrei daquela música, né? Certamente ele cantava: está dominado, está tudo dominado. Aquele hino lá, aquele cântico. Não é cântico. Versículo 14, a sugestão da esposa. Veja a sugestão da esposa para resolver o problema. 5:14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Então, a sugestão para resolver o problema, para que ele fosse feliz, não é buscar a eternidade, é construir uma forca para Mordecai. 50 côvados equivale a 22 metros de altura. Construam uma forca de 22 metros de altura e pendurem Mordecai. E aí você vai alegre para a festa. Você já participou do primeiro banquete. O Joel falou, deu um spoiler aqui, vai ter mais um banquete aqui. E o seu plano de dominação, talvez de tirar o Assuero da jogada, seja concretizado. 22 metros. Oi. A Nora está perguntando por que o Mordecai tinha acesso, estava mais próximo ao palácio. A gente não sabe exatamente, mas provavelmente ele tinha algum cargo, alguma função, e por conta da Esther ser a rainha,
ele estava sempre, antes de ser a rainha, ele estava sempre por perto, vigiando, por ocasião do concurso. Então, depois que a Ester se tornou rainha, ele estava sempre por perto, nas escadarias, lá nos bastidores. E o Amã, todo mundo, certamente o Amã era muito bajulado, todo mundo bajulava o Amã, e o Mordecai não fazia isso, por ser um judeu, nada de bajulação, de adoração e coisas dessa natureza. Ok? Então, faça uma forca de 22 metros de altura e os seus problemas estarão resolvidos. Mais um capítulo 6 para a gente fechar. Os capítulos são curtos. Ester 6, a humilhação vivida por Amã. A palavra-chave que vai acontecer, que vai ser chave para nós aqui, no capítulo 6, é humilhação. Amã não vai conseguir o que tanto queria, o que tanto desejava, a glória, a fama, a riqueza, mas ele será humilhado. Veja só. Primeira parte, a descoberta do rei. Lembram-se que o texto vai dizer, veja só, no capítulo 6, 1, naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e se leu diante do rei. Naquele mesmo dia, eles almoçaram provavelmente, e naquela noite, no final daquele dia, o rei teve uma insônia, não conseguiu dormir. E aí ele disse, tragam os livros, os feitos memoráveis, e ele vai descobrir algo a favor de Mordecai. Veja só, versículo 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Veja só, isso está no capítulo 2. O rei descobriu nesse livro que ele foi liberto de um atentado, e quem denunciou foi Mordecai. Algum tempo depois isso foi descoberto. Capítulo 2, veja aí, por favor, versículos 21 e 22. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. Esse livro é o mesmo que está com ele agora no capítulo 6. E aí o rei faz uma pergunta no versículo 3. Alguém recompensou Mordecai por isso? Que honras, que prêmios foram dados a Mordecai por esse feito, por essa benfeitoria? 6:3. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Ele pergunta, qual foi a recompensa que deram para Mordecai? Os servos respondem, nenhuma. Não fizeram nada. Mordecai salvou a vida do Senhor, os dois eunucos foram mortos numa forca também, isso dá uma pista para nós, pressupõe-se que a forca era um instrumento de morte mais natural naquela época, naquele momento. Por exemplo, na época de Daniel, como ele não obedeceu o rei, ele foi lançado na cova dos leões, né? Provavelmente era a forma de matar os dissidentes. Em outro momento, os amigos de Daniel, em Daniel 3, eles foram lançados numa fornalha quente, ardente. Se não fosse a providência de Deus, eles teriam sido mortos. Então, a forca parece o método de matar os dissidentes do governo. Muito bem, versículos 4 a 6. O rei vai fazer algumas perguntas para Amã. Veja aí, 6:4. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Então, no versículo 4, Amã está com o plano preparado, aquela forca lá de 22 metros de altura, para falar com o rei e mandar matar Mordecai.
Versículo 5. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? O Amã pensou assim: agora vai. Vai de novo. Porque veja, se lá em 5:11 ele diz que já tem glória, riquezas, multidão de filhos, foi engrandecido, exaltado, perceba, ele ainda não está contente. Ele quer um pouquinho mais. Aí o rei diz assim: Amã, o que você acha o que o rei deve fazer com alguém que ele quer honrar? Ele pensou: sou eu. Claro. Quem é melhor do que eu? Sou eu, agora vai, como diria o Edu. Não, ele não diz isso não, sou eu que digo, né? Agora vai. Quem seria melhor do que eu? Bom, eu já tenho tudo isso, agora o rei vai me dar mais, muito mais. Aí o Amã vai fazer uma proposta. Ele faz uma proposta, faz uma sugestão, e a sugestão é aceita. Veja só, versículo 7, a proposta de Amã. E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, porque ele acha que vai ser com ele, certo? Tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Agora vai. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, em Suzã, capital do império, e diante dele apregoem, gritem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Essa é a minha proposta, rei. O que você acha? O que o senhor acha? Essa é a minha proposta. O Amã jamais imaginaria que era não ele, mas o Mordecai. Muito bem, veja só. Versículo 10, a ordem do rei. Olha o que o rei vai dizer. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Fale direitinho. Eu queria ver a cara dele. Eu queria ver. Tanto é que a cara dele deve ter mudado tanto que o texto vai dizer que ele cobriu o rosto. Eu queria ver a cara do Amã. E o rei falou assim: olha, não omita nenhuma palavra. Eu me lembrei, por exemplo, de Jonas. Jonas, quando Deus mandou ele pregar em Nínive, o texto diz que lá eram 3 dias para ele pregar em toda a cidade de Nínive. Ele fez em 1. Como é que vocês acham que ele fez? Eu vou tentar imitar aqui o Jonas, tá? Sou muito bom de imitação, mas eu vou tentar imitar o Jonas. Que ele está dizendo: não omita nenhuma palavra. 40 dias destruída. Esse é o Jonas. Como é que é? Não entendi. 40 dias destruída. Não entendi não, Jonas. Não entendi. Fala direito aí. Pus lá na ZL. Fala direito, mano. A mensagem é pequena. 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias e Nínive será destruída. 3 dias para percorrer, ele fez em 1 dia. Isso implica em má vontade. E ele diz no final, ele faz uma confissão: eu não fui, eu fugi. Eu não fui porque eu sabia que o Senhor é misericordioso. Ah, porque você sabia disso e você não foi? Era melhor ter ido. Se tivesse lido o Salmo 139, evitaria todos os problemas, né? Se subo ao céu, lá estás.
Se desço ao mais profundo abismo, também lá estás. Se tomo as asas da alvorada, também lá estás. Para onde me ausentarei da tua presença? Assuero diz, não omita nenhuma palavra. Diga direitinho, de forma audível, clara, compassada, não omita nada. Veja o final. Versículo 11. Amã obedece ao rei. Claro, tem que obedecer, agora está perdido, tem que obedecer. Versículo 11. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, Susã, e apregoou diante dele, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Muito bem. Última coisa. A segunda parte, o sentimento de Amã. O texto revela pelo menos 3 sentimentos dele. Nós já vimos o sentimento da alegria, já vimos o sentimento de fúria, lembra? Raiva, ira, cólera e fúria. E agora um terceiro sentimento, alegria, fúria, vergonha. Vergonha, um terceiro sentimento dele aí, versículo 12. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Lembra? Eu queria muito ver a cara do Amã. Ele não ia deixar. Cobriu o rosto. Ele passa da alegria para a fúria e agora termina com vergonha, com a cabeça coberta. Imagina a humilhação. Versículo 13. A opinião dos amigos. Olha o que os amigos e as Zeres, essas Zeres aqui eu vou falar para vocês, viu? Com uma mulher dessa ninguém precisa de inimigo. Versículo 13. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. A esposa, os amigos, os sábios já perceberam que o Amã se deu mal. Como disse alguém recentemente aí, né, da mais alta magistratura do Brasil, perdeu mané. Lembra? Perdeu mané. Versículo 14. Veja só, ele é convidado e levado às pressas para o segundo banquete. Verso 14. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Ele ainda estava falando, estava conversando. Os servos chegam, os eunucos vêm, e apressadamente, vambora, vambora, o rei está indo e você vai também. Lembra que ele foi convidado para o banquete. Deixa eu fechar aqui com algumas aplicações. Algumas lições breves que eu fiquei meditando, que eu fiquei pensando o que esse texto, o que esses 2 capítulos têm a ver conosco. 4 lições importantes para nós. Veja só a praticidade desse livro. Primeira lição. O valor de buscar a Deus. Essa é a primeira lição que o texto nos ensina. Em 5:2, é dito que Ester alcançou o favor do rei. Agora, o fato dele ter estendido o cetro para ela e alcançar o favor, está implícito que Ester buscou a Deus. No capítulo 4, versículo 16, ela faz essa convocação, esse jejum solene. Então, a primeira lição importante é o valor de buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós o honramos, Ele nos abençoa. Ele se torna favorável, e o homem mais importante do mundo, Assuero, estende o cetro favoravelmente. O valor de buscar a Deus. Essa é a primeira lição que eu enxergo aqui. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes
de todo o vosso coração. Buscar a Deus, essa é a primeira lição. Segunda lição que me salta aos olhos aqui é o problema da insatisfação humana. Isso é um problema. Em 5,13 é dito que Amã diz: eu tenho tudo isso, mas eu não estou satisfeito. Tenho dinheiro, tenho glória, riqueza, fama, 10 filhos, fui engrandecido pelo homem mais importante da terra, o rei Assuero, mas isso não me satisfaz. A eterna busca humana pela satisfação. O problema é que o ser humano busca nas coisas daqui e ele não vai achar. Eu li antecipadamente, mas eu tinha colocado ali no esboço, né? Eclesiastes 3,11, lembra? Deus colocou a eternidade no coração do homem e somente a eternidade pode satisfazê-lo. Daqui a pouco, nem tão daqui a pouco, em final de fevereiro para março, vai começar o carnaval. O carnaval, dos objetivos do carnaval é aquela busca humana desenfreada pela satisfação. É o homem tentando se satisfazer. A festa da morte, da máscara, da ilusão. Ele busca se satisfazer, mas na quarta-feira termina em cinzas. O eterno problema da insatisfação humana. Eu tenho tudo, mas eu ainda não estou satisfeito. Sabe por quê? Porque o que satisfaz é Deus. O ser humano tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus e somente Deus pode satisfazê-lo. Terceira lição, a recompensa de fazer o bem. No capítulo 6, versículo 3, o rei pergunta: que honras foram dadas a Mordecai? Nenhuma. E veja, mesmo que você faça o bem e não seja recompensado aqui na terra, no céu você será recompensado. Mesmo que as pessoas não vejam suas boas obras, mesmo que ninguém valorize o seu trabalho, suas boas ações, mesmo que ninguém veja você fazendo bem, Deus está vendo. No secreto, no escondido, no seu quarto, no trabalho, em casa, aonde pisar a planta do seu pé. Jesus chega a dizer, não me recordo agora a referência, que até mesmo um copo de água fria que é dado aos pequeninos não ficará sem recompensa. A recompensa de fazer o bem. Mordecai foi temporariamente esquecido, mas ele foi esquecido, mas a providência de Deus faz com que o homem mais importante da terra tenha insônia. Não estou conseguindo dormir. Traz um livro aí. Traz aí as Institutas de Calvino para eu ler. Não, traz a Bíblia. Traz o livro das Crônicas. A recompensa de fazer o bem. Número 4. A número 4 está escondidinha, veja só. A quarta lição prática para a nossa vida. A bênção de ser do povo de Deus. No capítulo 6, versículo 13, Zeres, os amigos e os sábios, gente pagã, reconhece que não é uma boa coisa mexer com o povo de Deus. Não é interessante isso? A Zeres, os amigos, os sábios, gente pagã que não conhece a Deus, diz assim, mexer com os judeus, mexer com o povo de Deus não é um bom negócio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles não conhecem esse texto, não conhecem esse versículo, mas a esposa dele assim, olha, ô Amã, eu preciso te dizer uma coisa, você não vai prevalecer contra Mordecai. Não vai, Mordecai aqui representa, é símbolo de um povo de Deus, um povo que começa, essa raça aqui, um povo que começa em Gênesis 12, quando Deus chega para Abraão e diz, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei.
você não vai lograr bom êxito. A bênção de ser povo de Deus. Paulo chama o povo de Deus lá em Efésios de selados. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E em Romanos 8, o próprio Paulo diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não é um bom negócio, você não vai prevalecer. E é um ímpio falando a bênção de ser povo de Deus. Jesus diz em Mateus 10, 28 o seguinte: não temam aqueles que matam o corpo. Temam antes aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer. O máximo que o ser humano pode fazer com a gente, o homem mau, representado por Amã aqui, o máximo que ele pode fazer é matar o corpo. Mas Deus pode matar o corpo e fazer com que a alma ainda pereça no inferno. A bênção de ser povo de Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É isso. Esther, capítulos 5 e 6. O banquete da rainha Esther. Algum comentário, gente? Alguma pergunta?